Obras póstumas. Parte 1. Os desertores. Se é certo que todas as grandes ideias contam apóstolos fervorosos e dedicados, não menos certo é que mesmo as melhores dentre elas têm seus desertores. O espiritismo não podia escapar aos efeitos da fraqueza humana. Ele também teve os seus, e a esse respeito não serão inúteis algumas observações. Nos primeiros tempos, muitos se equivocaram sobre a natureza e os fins do espiritismo e não lhe perceberam o alcance. Antes de tudo mais, excitou a curiosidade. Muitos eram os que não viam nas manifestações espíritas mais do que simples objeto de diversão. Divertiram-se com os espíritos, enquanto estes quiseram diverti-los. Constituíam um passatempo, muitas vezes complementar das reuniões familiares. Esta maneira, porque a princípio a coisa se apresentou, foi uma tática hábil dos espíritos. Sob a forma de divertimento, a ideia penetrou por toda parte e semeou germens, sem espavorir as consciências timoratas. Brincaram com a criança, mas a criança tinha de crescer. Quando aos espíritos facetos sucederam os espíritos sérios, moralizadores, quando o espiritismo se tornou ciência, filosofia, as pessoas superficiais deixaram de achá-lo divertido. Para os que se preocupam sobretudo com a vida material, era um censor importuno e embaraçoso, pelo que não poucos o puseram de lado. Não há que deplorar a existência desses desertores, porquanto as criaturas frívolas não passam de pobres auxiliares, seja no que for. Todavia, essa primeira fase não se pode considerar tempo perdido. Graças àquele disfarce, a ideia se popularizou 100 vezes mais do que se houvera desde o primeiro momento, revestido severa forma, e daqueles meios levianos e displicentes saíram graves pensadores, postos em moda pelo atrativo da curiosidade. Constituindo um engodo, os fenômenos tentaram a cupidez dos que andam à cata do que surge como novidade, na esperança de encontrar aí uma porta aberta. As manifestações pareceram coisa maravilhosamente explorável e não faltou quem pensasse em fazer delas um auxiliar de seus negócios. Para outros, era uma variante da arte da adivinhação, um processo talvez mais seguro do que a cartomancia, a quiromancia, a borra de café, etc, etc, para se conhecer o futuro e descobrir coisas ocultas, uma vez que, segundo a opinião então corrente, os espíritos tudo sabiam. Vendo, afinal, essas pessoas que a especulação lhes escapava dentre os dedos e dava em mistificação, que os espíritos não vinham ajudá-las a enriquecer, nem lhes indicar números que seriam premiados nas loterias, ou revelar-lhes a boa sorte, ou levá-las a descobrir tesouros, ou a receber heranças, nem ainda facultar-lhes uma invenção frutuosa de que tirassem patente, suprir-lhes em suma ignorância e dispensá-las do trabalho intelectual e material. Os espíritos para nada serviam e suas manifestações não passavam de ilusões. Tanto essas pessoas deferiram louvores ao espiritismo, durante todo o tempo em que esperaram oferir dele algum proveito, quanto denegriram desde que chegou a decepção. Mais de um dos críticos que o vituperam tê-lo-iam elevado às nuvens, se ele houvesse feito que descobrissem um tio rico na América ou que ganhassem na bolsa. Das categorias dos desertores, é essa a mais numerosa, mas compreende-se que os que a formam não podem ser qualificados de espíritas. Também essa fase apresentou sua utilidade, mostrando que não se devia esperar do concurso dos espíritos. Ela deu a conhecer o objetivo sério do espiritismo e depurou a doutrina. Sabem os espíritos que as lições da experiência são as mais proveitosas, se, logo de começo, eles dissessem: não pensais isto ou aquilo,
porque nada conseguires, ninguém mais lhes daria crédito. Essa razão porque deixaram que as coisas tomassem o rumo que tomaram, foi para que da observação ressaltasse a verdade. As decepções desanimaram os exploradores e contribuíram para que o número deles diminuísse. Eram parasitos de que elas, as decepções, livraram o espiritismo e não adeptos sinceros. Alguns indivíduos, mais perspicazes do que outros, entreviram o homem na criança que acabava de nascer e temeram-na como Herodes temeu o menino Jesus. Não se atrevendo a atacar de frente o espiritismo, esses indivíduos incitaram agentes com o encargo de o abraçarem para asfixiá-lo, agentes que se mascaram para em toda parte se intrometerem, para suscitarem habilmente a desafeição nos centros e espalharem, dentro destes, com furtiva mão, o veneno da calúnia, acendendo, ao mesmo tempo, o facho da discórdia, inspirando atos comprometedores, tentando desencaminhar a doutrina, a fim de torná-la ridícula ou odiosa e simular em seguida defecções. Outros ainda são mais habilidosos, pregando a união, semeiam a separação, destramente levantam questões irritantes e ferinas, despertam o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos, deleitar-se-ão, vendo-os apedrejar-se e erguer bandeira contra bandeira, a propósito de algumas divergências de opiniões sobre certas questões de forma ou de fundo, as mais das vezes provocadas intencionalmente. Todas as doutrinas têm tido seus Judas. O Espiritismo não poderia deixar de ter os seus, e eles ainda não lhe faltaram. Esses são espíritas de contrabando, mas que também foram de alguma utilidade. Ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Por princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiado febris. São quase sempre fogo de palha ou simulacros, ardores ocasionais que suprem com abundância de palavras a falta de atos. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada, revela-se como a verdadeira coragem pelos fatos, isto é, pela firmeza, pela perseverança e, sobretudo, pela abnegação. O desinteresse moral e material é a legítima pedra de toque da sinceridade. Tem esta um cunho sui generis, exterioriza-se por matizes muitas vezes mais fáceis de ser compreendidos do que definidos. É sentida por efeito dessa transmissão do pensamento, cuja lei o Espiritismo regulou, sem que a falsidade chegue nunca a simulá-la completamente, visto não me ser possível mudar a natureza das correntes fluídicas que projeta de si. Ela, a sinceridade, considera erro dar troco à baixa e servil lisonja que somente seduz as almas orgulhosas, lisonja por meio da qual precisamente a falsidade se trai para com as almas elevadas. Jamais pode o gelo imitar o calor. Se passarmos à categoria dos espíritas propriamente ditos, ainda aí depararemos com certas fraquezas humanas, das quais a doutrina não triunfa imediatamente. As mais difíceis de vencer-se são o egoísmo e o orgulho, as duas paixões originárias do homem. Entre os adeptos convictos, não há deserções, na lídima acepção do termo, visto como aquele que desertasse por motivo de interesse ou qualquer outro, nunca teria sido sinceramente espírita. Pode, entretanto, haver desfalecimentos. Pode dar-se que a coragem e a perseverança fraqueiem diante de uma decepção, de uma ambição frustrada, de uma preeminência não alcançada, de uma ferida no amor próprio, de uma prova difícil. Ao recuo ante o sacrifício do bem-estar, ante o receio de comprometer os interesses materiais, ante o medo do que dirão, ao ser-se abatido por uma mistificação, tendo como consequência não o afastamento, mas o esfriamento,
ao querer viver para si e não para os outros, o beneficiar-se da crença, mas sob a condição de que isso nada custe. Sem dúvida, podem os que assim procedem ser crentes, mas, sem contestação, crentes egoístas, nos quais a fé não ateu o fogo sagrado do devotamento e da abnegação, as suas almas custo desprenderem-se da matéria, fazem nominalmente número, porém não a contar com eles. Todos os outros são espíritas que em verdade merecem esse qualificativo. Aceitam por si mesmos todas as consequências da doutrina e são reconhecíveis pelos esforços que empregam por melhorar-se, sem desprezarem, além dos limites do razoável, os interesses materiais. Estes são, para eles, o acessório e não o principal. Não consideram a vida terrena senão como travessia mais ou menos penosa, e estão certos de que do emprego útil ou inútil que derem depende o futuro. Têm por mesquinhos os gozos que ela proporciona, em face do objetivo esplêndido que entrerem no além. Não se intimidam com os obstáculos com que topem no caminho, veem nas vicissitudes e decepções provas que não lhes causam desânimo, porque sabem que o repouso será o prêmio do trabalho. Daí vem que não se verificam entre eles deserções, nem falências. Por isso mesmo, os bons espíritos protegem manifestamente os que lutam com coragem e perseverança, aqueles cujo devotamento é sincero e sem ideias preconcebidas. Ajudam-nos a vencer os obstáculos e suavizam as provas que não possam evitar isso, ao passo que, não menos manifestamente, abandonam os que se afastam deles e sacrificam a causa da verdade às suas ambições pessoais. Deveremos incluir também entre os desertores do espiritismo os que se retiram porque a nossa maneira de ver não lhes satisfaz, os que, por acharem muito lento ou muito rápido o nosso método, pretendem alcançar mais depressa e em melhores condições a meta a que visamos. Certamente que não, se tem por guia a sinceridade e o desejo de propagar a verdade. Sim, se seus esforços tendem unicamente a se porem eles em evidência e a chamar sobre si a atenção pública para a satisfação do amor próprio e de interesses pessoais. Tendes um modo de ver diferente do nosso, não simpatizais com os princípios que admitimos. Nada prova que estais mais próximos da verdade do que nós. Pode-se divergir de opinião em matéria de ciência. Investigai do vosso lado, como nós investigamos do nosso, o futuro dará a ver qual de nós está em erro ou com a razão. Não pretendemos ser os únicos a reunir as condições fora das quais não são possíveis estudos sérios e úteis. O que temos feito podem outros, sem dúvida, fazer. Que os homens inteligentes se agreguem a nós ou se congreguem longe de nós, pouco importa. Se os centros de estudos se multiplicarem, tanto melhor, será um sinal de incontestável progresso, que aplaudiremos com todas as nossas forças. Quanto às rivalidades, às tentativas que façam por nos suplantarem, temos um meio infalível de não as temer. Trabalhamos para compreender, por enriquecer a nossa inteligência e o nosso coração. Lutamos com os outros, mas lutamos com caridade e abnegação. O amor do próximo inscrito em nosso estandarte é a nossa divisa, a pesquisa da verdade, venha de onde vier, o nosso único objetivo. Com tais sentimentos, enfrentamos a zombaria dos nossos adversários e as tentativas dos nossos competidores. Se nos enganarmos, não teremos o tolo amor próprio que nos leve a obstinar-nos em ideias falsas. Há, porém, princípios acerca dos quais podemos todos estar seguros de nos não enganarmos nunca: o amor do bem, a abnegação, a proscrição de todo o sentimento de inveja e de ciúme. Estes princípios são os nossos. Vemos neles os laços que prenderão todos os homens de bem.
qualquer que seja a divergência de suas opiniões. Somente o egoísmo e a má fé erguem entre eles barreiras intransponíveis. Mas qual será a consequência de semelhante estado de coisas? Indubitavelmente, o proceder dos falsos irmãos poderá de momento acarretar algumas perturbações parciais, pelo que todos os esforços devem ser empregados para levá-los ao malogro, tanto quanto possível. Essas perturbações, porém, pouco tempo necessariamente durarão e não poderão ser prejudiciais ao futuro. Primeiro, porque são simples manobras de oposição fadadas a cair pela força mesma das coisas. Depois, digam o que disserem ou façam o que fizerem, ninguém seria capaz de privar a doutrina do seu caráter distintivo, da sua filosofia racional e lógica, da sua moral consoladora e regeneradora. Hoje estão lançadas de forma inabalável as bases do Espiritismo, os livros escritos sem equívoco e postos ao alcance de todas as inteligências serão sempre a expressão clara e exata do ensino dos Espíritos e o transmitirão intacto aos que nos sucederem. Insta não perder de vista que estamos num momento de transição e que nenhuma transição se opera sem conflito. Ninguém, pois, deve espantar-se de que certas paixões se agitem por efeito de ambições malogradas, de interesses feridos, de pretensões frustradas. Pouco a pouco, porém, tudo isso se extingue, a febre se abranda, os homens passam e as novas ideias permanecem. Espíritas, se quereis ser invencíveis, sede benévolos e caridosos, o bem é uma couraça contra a qual sempre se quebrarão as manobras da malevolência. Nada, pois, temamos, o futuro nos pertence. Deixemos que os nossos adversários se debatam, apertados pela verdade que os ofusca. Qualquer oposição é impotente contra a evidência que inevitavelmente triunfa pela força mesma das coisas. É uma questão de tempo a vulgarização universal do espiritismo e neste século o tempo marcha a passo de gigante sob a impulsão do progresso. Allan Kardec. Nota como complemento deste artigo. Publicamos uma instrução que sobre o mesmo assunto Allan Kardec deu, logo que voltou ao mundo dos espíritos. Pareceu-nos interessante para os nossos leitores juntar as páginas eloquentes e viris que se acabam de ler a opinião atual do organizador por excelência da nossa filosofia. Quando eu me achava corporalmente entre vós, disse muitas vezes que havia de fazer aí uma história do espiritismo, que não seria destituída de interesse. É este, ainda agora, o meu parecer, e os elementos que eu reunira para esse fim poderão servir um dia à realização da minha ideia. É que eu, com efeito, me encontrava mais bem colocado do que qualquer outro para apreciar o curioso espetáculo que a descoberta e a vulgarização de uma grande verdade provocara. Pressentia outrora, hoje sei, que ordem maravilhosa e que harmonia inconcebível presidem a concentração de todos os documentos destinados a dar nascimento à nova obra. A benevolência, a boa vontade, o devotamento absoluto de uns, a má fé, a hipocrisia, as maldosas manobras de outros, tudo concorre para garantir a estabilidade do edifício que se eleva. Nas mãos das potestades superiores, que presidem a todos os progressos, as resistências inconscientes ou simuladas, os ataques visando semear o descrédito e o ridículo se tornam elementos de elaboração. Que não tem feito, que é o que não tem posto em ação para asfixiar no berço a criança. A princípio o charlatanismo e a superstição quiseram, ora um, ora outra, apoderar-se dos nossos princípios, a fim de os explodarem em proveito próprio. Todos os raios da imprensa se projetaram contra nós, chasquearam das coisas mais respeitáveis,
atribuíram aos espíritos do mal os ensinos dos espíritos mais dignos da admiração e da veneração universais. Entretanto, todos esses esforços conjugados mais não conseguiram senão proclamar a impotência dos nossos adversários. É dentro dessa luta incessante contra os preconceitos firmados, contra erros acreditados, que se aprende a conhecer os homens. Eu sabia, ao consagrar-me à obra da minha predileção, que me expunha ao ódio, à inveja e ao ciúme dos outros. O caminho se achava ençado de dificuldades que de contínuo se renovavam. Nada podendo contra a doutrina, atiravam-se ao homem, mas, por esse lado, eu me sentia forte, porque renunciara à minha personalidade. E me importavam os esforços da calúnia, a minha consciência e a grandeza do objetivo me faziam esquecer de boa vontade as urzes e os espinhos da estrada. Os testemunhos de simpatia e de estima que recebidos que me souberam apreciar constituíram a mais estimável recompensa que eu jamais ambicionara. Mas, pá, quantas vezes teria sucumbido ao peso da minha tarefa se a afeição e o reconhecimento de muitos não me houvessem feito olvidar a ingratidão e a injustiça de alguns, porquanto, se os ataques contra mim dirigidos sempre me encontraram insensível, penosamente magoado me sentia, devo dizê-lo, todas as vezes que descobria falsos amigos entre aqueles com quem mais contava. Se é justo censurar os que iam tentado explorar o espiritismo ou desnaturá-lo em seus escritos, sem o terem previamente estudado, quão mais culpados não são os que, depois de lhe haverem assimilado todos os princípios, não contentes de se apartarem do seio, contra ele voltaram todos os seus esforços. É agudo, sobretudo, para os desertores dessa categoria que devemos implorar a misericórdia divina, pois que apagaram voluntariamente o facho que os iluminava e com o qual podiam esclarecer os outros. Eles, por isso, logo perdem a proteção dos bons espíritos e, conforme a triste experiência que temos feito, bem depressa chegam, de queda em queda, às mais críticas situações. Desde que voltei para o mundo dos espíritos, tornei a ver alguns desses infelizes. Arrependem-se agora, lamentam a inação em que ficaram e a má vontade de que deram prova, sem lograrem, todavia, recuperar o tempo perdido. Tornaram em breve à terra, com o firme propósito de concorrerem ativamente para o progresso e se verão ainda em luta com as tendências antigas, até que definitivamente triunfem. Fora de crer que os espíritas de hoje, esclarecidos por esses exemplos, evitariam cair nos mesmos erros. Assim, porém, não é. Ainda por longo tempo haverá irmãos falsos e amigos desacisados, mas, tal como seus irmãos mais velhos, não conseguirão fazer que o espiritismo saia da sua diretriz. Embora causem algumas perturbações momentâneas e puramente locais, nem por isso a doutrina periclitará. Ao contrário, os espíritas transviados bem depressa reconhecerão o erro em que incidiram e virão colaborar com maior ardor na obra por um instante abandonada e, atuando de acordo com os espíritos superiores que dirigem as transformações humanitárias, caminharão a passo rápido para os ditosos tempos prometidos à humanidade regenerada. Allan Kardec, Paris, novembro de 1869.